profetizamos: nada faltando, nada quebrado e tudo completo. E nesse momento, nos colocamos diante de Deus e pedimos o favor do Senhor sobre a nossa vida. Nos dê graça, Senhor, para ir além. Nos dê graça para fazer mais. Confiamos na Tua bondade, na Tua misericórdia e oramos para que o Senhor nos fortaleça, que a unção fortalecedora do Senhor venha sobre as nossas vidas. Meu Pai, eu oro por todo aquele que está cansado, por todo aquele que está exausto, por todo aquele que se encontra, Senhor, ferido, que o Senhor possa renovar as suas forças e curar as suas feridas. A Tua palavra diz, Senhor, que é o Senhor quem perdoa pecados e quem sara doenças. Por isso, Pai, que nesse momento haja cura, tanto física quanto emocional. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo restaura, e nós oramos o nome de Jesus declarando: a cura está sobre ti, a cura está sobre a tua família. E eu oro também para que dentro da tua casa haja um avivamento, haja salvação dentro da tua casa, que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Senhor, abra os ouvidos e abra os olhos espirituais de cada um dos teus filhos, no nome de Jesus. Deus te abençoe, que alegria poder estar com você aqui. Eu quero liberar uma palavra que eu recebi da parte de Deus. Você sabe que a rotina, ela mata a revelação. Quando você anda por um caminho, você não faz nada diferente, os resultados vão ser sempre os mesmos. Se você quer uma coisa nova, você tem que fazer coisas novas. Se você quer viver algo extraordinário, então você precisa ter alguma mudança de atitude, uma mudança de hábito, uma disciplina diferente, ou se conectar a pessoas ou a lugares diferentes. Eu sei, por experiência própria, que a rotina, ela é mais danosa do que nós imaginamos. Ou seja, se algo não está fazendo bem para você, você precisa reconsiderar, recalcular a rota, mudar hábitos, mudar direção, porque caso contrário, tudo aquilo que Deus colocou na tua vida acaba enterrando. Tudo aquilo que Deus investiu na tua vida acaba se perdendo. Ou seja, ou você muda ou tudo permanece igual. Velhas estradas não levam a novos caminhos. Se você quer um novo caminho, você precisa tomar uma nova direção. E uma das coisas que eu aprendi é que nós precisamos construir o hoje, o amanhã que queremos. Por isso, invista hoje nas mudanças e atitudes que são necessárias para você viver o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Eu vejo muitas pessoas que estão tendo os mesmos resultados, fazendo as mesmas coisas. E elas desejam coisas melhores, mas não conseguem viver porque não estão mudando a base, não estão mudando as suas atitudes. Estão cumprindo sempre as mesmas agendas, resolvendo os mesmos pepinos, se encontrando com as mesmas pessoas, estando nos mesmos lugares. Aí a sua vida fica patinando. Você não consegue avançar porque novas atitudes são necessárias. Eu quero compartilhar um pouco, sabe, de coisas que eu apliquei na minha vida e deu certo. Eu apliquei. A Bíblia sempre fala sobre o novo de Deus. E eu aprendi que o nosso Deus é um Deus dinâmico. Tem coisas que Deus não muda, certo? Mas quando se trata da direção, quando se trata de estação, por que nós temos 4 estações? Por que nós temos verão, inverno, outono e primavera? Porque o nosso Deus, Ele trabalha. Em momentos Ele trabalha de uma forma, em outros momentos Ele trabalha de outra forma. Em Provérbios fala que a mulher sábia, ela prepara linho para o verão e prepara lã para o inverno. Sabe por quê? Porque para cada estação da sua vida, para cada momento da sua vida, você precisa de uma cobertura diferente, você precisa de atitudes diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Caso contrário,
seus resultados são sempre os mesmos e você não consegue chegar aonde Deus tem para você. Por isso, algumas coisas que me ajudaram a mudar o rumo da minha vida. É por isso que orar ao Espírito Santo, pedindo que o Senhor cumpra a vontade dele na sua vida, olha só, sempre que você orar, pedindo para o Espírito Santo fazer a vontade dele na sua vida, você sabe qual que vai ser a resposta do Espírito Santo para você? Talvez ninguém lhe disse isso, mas a resposta do Espírito Santo para você vai ser ajuste. Sempre ajuste. O Espírito Santo sempre vai responder, os ajustes são necessários. Quer empreender uma grande viagem? Primeiro revisa o teu carro. Vê se está tudo certo. Vê se geometria, balanceamento, alinhamento, está tudo certo. Para que você possa ter uma viagem tranquila. Vê se o óleo está em dia. Vê se está tudo certo. E então você viaja. Por quê? Porque os ajustes, a revisão, ela é de extrema importância para você ser bem-sucedido na sua caminhada. Eu tenho aprendido de Deus que aquilo que Deus tem para a minha vida, vai se cumprir se eu estiver bem. É por isso que os ajustes são tão necessários na nossa vida, para que sejamos bem-sucedidos em nossa caminhada. Por isso, eu aprendi a não me sobrecarregar. E sabe, é uma coisa que, mesmo que eu saiba que eu não posso me sobrecarregar, é muito fácil me sobrecarregar por causa das demandas da vida. Então, tipo, você precisa de algo, então você trabalha mais. Agora mesmo eu tenho as TVs, então quando eu tenho que pagar a TV, eu tenho um compromisso alto, o que eu faço? O que eu posso fazer para não me sobrecarregar com esse pagamento? Será que eu tenho que fazer uma venda aqui? Eu tenho que fazer um negócio ali? O que eu tenho que fazer, Senhor? Bem, eu tenho aprendido, sabe, a não responder às demandas de forma natural, mas confiar em Deus, não me sobrecarregando, porque a tendência da gente é a seguinte: se você precisa pagar uma conta de luz, certo? E você trabalha por conta, o que você faz? Você trabalha 1, 2 horas a mais para poder pagar aquela conta, certo? Se está fora do seu orçamento, se você sabe que aquilo deu para mais, ou você vende ou faz alguma coisa, bem, no natural você faz isso. Mas no espiritual, se Deus lhe deu a direção, você não se sobrecarrega. Você anda no mesmo caminho, no mesmo trilho, confiando em Deus, sabe? Sem colocar mais carga em cima de você, mas confiando que o Deus que abriu a porta é o Deus que vai sustentar. Eu aprendi que o que Deus promove, Ele sustenta. O que Deus promove, o que Deus levanta, Ele sustenta. Não pense você que algumas coisas são fáceis porque não são. No entanto, se Deus deu a direção, Deus vai honrar. Se Deus deu a direção, Deus vai abençoar. Se Deus deu a direção, as coisas vão acontecer e vai acontecer do jeito de Deus. Amém? Então não se sobrecarregue. Não vire à noite trabalhando, sabe? Não pegue compromissos que vêm para lhe sobrecarregar. O que é sobrecarga? É uma carga a mais. Então você já tem a sua carga de trabalho de 8, 10 horas por dia, e daí você vai ter que trabalhar mais para poder cumprir um compromisso ou para responder a uma responsabilidade. Tem uma coisa errada aí. Não tem como estar certo isso. Talvez 2 coisas podem estar acontecendo. Ou isso que você está querendo responder não é de Deus para a sua vida, ou você está na direção errada, né? Ou você não se organizou para essa oportunidade que Deus te deu, para esse negócio que Deus colocou no teu caminho. Então compreender essas coisas vai nos ajudar muito, sabe, a viver da maneira certa e não termos peso em nossa caminhada. A segunda coisa
Não queira viver agradando a todos. Esse é um vício tão difícil da gente se libertar. Mas quando você se liberta disso, você vai ver o quanto isso vai ser benéfico para a sua saúde mental, para o seu emocional. Não viva para agradar a todos. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Ou seja, se eu estou trabalhando para alguém, certo? Eu vou trabalhar para essa pessoa, mas eu vou trabalhar tão bem para ela, porque eu estou fazendo para a glória de Deus, entende? Que ela vai se agradar do meu trabalho. O que eu não posso é viver só para agradar ela. Porque é isso que as pessoas fazem. Sabe, às vezes eu aceito alguns convites para agradar as pessoas. Só que isso não me faz bem, porque me sobrecarrega. E então eu parei, sabe, de aceitar algumas agendas, de aceitar alguns convites, porque isso estava pesando sobre mim. E tem uma coisa que você sabe, quando você tem uma carga muito grande em cima de você, qualquer pezinho a mais que você coloque em cima já dá uma enorme diferença. Ou seja, você trabalha muito bem com aquilo que é ajustado, mas aquilo que de alguma maneira vai lhe desconcertar, já você adquiriu um problema. Sabe, é que nem você encher eu posso dizer, a caçamba de uma caminhonete de peso, né? A caçamba, digamos que é para 1.000 quilos, e você quer colocar 1.500 quilos. Sabe o que vai acontecer? A caminhonete pode até que vá. Ela pode até que vá, que suba a montanha, mas vai destruir a suspensão da caminhonete e pode causar um acidente. Ou seja, tudo tem um limite. E nós não podemos ultrapassar os limites do nosso corpo, da nossa sanidade, do nosso emocional, daquilo que Deus colocou. Porque quem coloca cargas a mais sobre nós é os homens, não é Deus. É por isso que Jesus disse: vinde a mim. Olha, por isso que a palavra de Jesus é linda. E quanto mais a gente anda com Jesus, mais Jesus ensina pra gente o que é a verdadeira vida. A revelação da palavra se abre na sua jornada. Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E a gente sempre pensa que é Jesus só tirando a carga de cima da gente e nos dando, né, o alívio dele. Mas essa palavra, ela traz muito mais para a nossa vida. Ela está falando que quando você se aproxima de Jesus, o que não é seu, o que Deus não quer que você carregue, é removido, porque Jesus vai falar contigo. Jesus vai falar contigo e vai dizer: eu não coloquei essa carga em você. Essa carga aí você pegou, essa carga aí os homens colocaram em você, essa carga, as circunstâncias da vida começaram a colocar em você, mas eu não coloquei isso em você. Sabe, quem ouvir isso vai viver uma vida muito feliz, certo? Não se sobrecarregue, não se sobrecarregue. Se você se aproximar de Jesus, Ele vai falar com você, Ele vai dizer: olha, isso não coloquei sobre você. Foi você mesmo que quis, ou outra pessoa quis algo sobre você. Se você permitir, as demandas da vida lhe sobrecarregam de tal maneira a ponto de você não conseguir mais nem respirar. É por isso que você tem que viver em equilíbrio e próximo de Deus. E a terceira coisa que eu aprendi, sabe, ou você muda e tudo se repete, saia de tudo, menos da oração. Saia de programas que não é para você, saia de agendas que não são para você, saia de lugares que não são para você, saia de relacionamentos que não são para você, só não saia da oração. Porque é o único lugar, gente, onde nós seremos sustentados por Deus. A oração. Por isso, não deixe o diabo tirar você da oração. Você pode prosperar, você pode enriquecer, você pode ser muito feliz, você pode ser, sabe, uma pessoa realizada, uma pessoa completa, uma pessoa plena, uma pessoa feliz, satisfeita, enfim, ter gozo na alma, ter, sabe, prazer de viver. Mas não deixa nada na vida te tirar da oração. Nada na vida te tirar da oração. A oração vai te sustentar. E você vai ver. Com o tempo,
você vai ver que isso é uma das coisas mais importantes de tudo que eu falei aqui. Saia de tudo menos da oração. Amém? Não corte isso da sua vida. Não corte isso da sua vida. Não corte isso da sua vida. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Espero que essa palavra seja uma direção para a tua vida, uma direção para a tua casa e que você possa voltar a respirar. Escreve aqui nos comentários, ou eu faço algo novo, ou tudo se repete. E eu quero dar os parabéns para quem está tentando fazer algo novo. Amém? Você está tentando quebrar, sabe, com algo que está lhe consumindo. Você está certo. Eu vim aqui para dizer para você que está tentando fazer algo novo, você está no caminho certo. Você está no caminho certo, tentando fazer. Se isso é lícito, foi dirigido por Deus, é Deus que guiou você, você está certo. Amém? Talvez essa seja a confirmação que você está buscando. Pega aí como palavra profética para a tua vida. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e eu tenho um recado muito importante a todo aquele que é aluno da academia aqui no Global. Domingo agora, nós vamos ter não só um evento especial, mas nós vamos ter uma ministração especial. Se você ainda não é aluno da Academia Kingdom, eu convido você a vir e a se tornar aluno, hoje mesmo, para que você possa pegar as nossas instruções que nós já demos, as instruções que virão. Sua vida nunca mais será a mesma. Eu quero convidar você para uma jornada com o Espírito Santo, uma jornada de discipulado, uma jornada onde você vai receber direção toda semana e é o que nós precisamos para essa vida. Amém? Eu convido você a se tornar aluno da Academia Kingdom. Acesse hoje mesmo nosso site www.vinicius07.com.br. Amém? E se torne nosso aluno. Domingo, 9 da manhã, nós vamos começar um propósito de 7 domingos no altar de adoração. E esse domingo eu vou estar ministrando sobre o poder da adoração. É uma mensagem inédita, certo? Uma mensagem inédita e é algo que talvez você não está muito acostumado a ouvir, mas vai ser uma bênção na sua vida. Domingo, 9 da manhã, o endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado, tá bom? Se você ainda não adquiriu nossos livros, adquira o livro Sonhos, Café com Jesus, um devocional profético, uma palavra para cada dia do ano, e o homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Você pode adquirir todos os nossos livros lá no nosso site, vai ser uma bênção para a sua vida. Você pode também dar de presente para alguém. Amém? E um recado que eu quero dar a todos os meus parceiros. Juntos, estamos evangelizando milhares de pessoas. Muito obrigado pela oração, pela intercessão, pela ajuda de cada parceiro em nossos programas de TV. Estou orando por vocês, contem conosco. Amém? Posso orar pela tua vida? Posso orar pela tua casa? Então deixa eu declarar o Salmo 91 e você que está aí junto conosco, compartilha com 7 pessoas. Amém? Manda aí para teus amigos, para teus parentes, para as pessoas próximas, em nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração especial hoje por quem está com problema nos ombros, bursite, sabe, pessoas que estão com problema nos ligamentos, seja dos ombros, dos braços, dos joelhos. Eu quero fazer uma oração especial hoje em favor de você. Então, mande aí essa oração, 7 pessoas. Seja um compartilhador, seja uma bênção. Seja uma bênção. Eu recebi o testemunho da Simone e ela escreveu assim pra gente: eu tive uma ferida na boca e fui diagnosticada com uma fístula, para a qual seria necessária uma cirurgia. Sigo as orações todos os dias e em nome de Jesus a fístula desapareceu. Estou curada para a honra do Senhor Jesus. Agradeço a você pelas orações por nós. Glória a Deus. Deus é fiel, Simone. Jesus não mudou. Ele continua o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Amém? E você que está me acompanhando aí pela TV Bandeirantes, em rede nacional, vem conhecer meu canal no YouTube e orar conosco às 6 da manhã, às 18 horas. Você vai ver o quanto a sua vida vai mudar. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Espírito Santo de Deus, vem com teu poder sobre nós. E nós oramos para que Jesus Cristo se revele a cada um de nós e nos mostre aonde é necessário os ajustes. Queremos viver uma vida leve, queremos viver uma vida abençoada, debaixo do temor do Senhor, mas sendo guiados pelo Espírito Santo. Queremos viver o que o Senhor tem para nós e não o que os homens querem colocar sobre nós. Por isso, Pai, nós te pedimos, guia-nos, dirija nossos passos e livra-nos de toda cilada. Tudo aquilo que vem, Senhor, para tentar nos tirar do propósito, tudo aquilo que vem para tentar nos bloquear, para tentar nos impedir, tudo aquilo que vem, Senhor, como um ataque espiritual à nossa saúde, ou um ataque espiritual à nossa família, ou ao projeto, propósito que o Senhor tem para a nossa vida, seja cancelado agora no nome de Jesus Cristo. Oro também para que todo aquele que está doente, com dores nos ombros, bursite, problema nos joelhos, nas pernas, que essa pessoa seja curada agora, toda trombose. Eu oro agora para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor, todo rompimento de ligamento, que haja restauração, que as maravilhas do Senhor sejam liberadas e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado no meio dessas pessoas. Jesus, tu opera milagres. Jesus Cristo é da saúde, Jesus Cristo opera na tua vida, Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te restaura, Ele tem o poder, a Ele a glória. Olhamos para Ele nesse momento da oração e cancelamos toda a obra do diabo, tudo aquilo, Senhor, que vem contra nós, tudo aquilo que é invisível, que não vemos. Nós cancelamos agora a obra do mal e declaramos: o Senhor está conosco. Tua mão poderosa, Pai, nos sustenta. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a rocha da nossa salvação. E profetizamos: nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Senhor, libera teu poder sobre nós. Eu apresento diante de ti o pedido de oração de cada um dos teus filhos e eu te peço, Pai, abençoe, cure, liberte, transforme, restaure, dê vida no nome de Jesus Cristo. Nós oramos e declaramos a bênção do Senhor sobre a tua vida. Amém e amém. Amém, gente querida. Compartilhe agora com 7 pessoas. Não esquece de deixar tua curtida aqui para que o YouTube mande para mais pessoas. Seja uma bênção. Manda essa oração para os teus amigos, para a tua família, para os grupos que você tem. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma excelente noite na paz do Senhor e amanhã, 6 da manhã, estaremos aqui no penúltimo dia desse propósito, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Deus te abençoe e até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, que não faltará nada na tua casa, que o Senhor Deus guarda os teus filhos, e que a mão do Senhor,
A mão do Senhor está sobre teus negócios, sobre teus projetos e sonhos. E oramos para que o Espírito de Deus nos guie, para que o Espírito Santo nos encha da graça, nos encha do favor do Senhor. Também oramos para que o Senhor afaste de nós as oportunidades que não são do Senhor, as ofertas que não são do Senhor, os convites que não são do Senhor. Guia-nos, Espírito Santo. Guia-nos na Tua palavra. Como está escrito no Salmo 119 e 105, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor, mostra-nos o caminho, mostra-nos a direção. Queremos ser guiados por Ti. E pedimos a Ti, ó Deus, encha agora a nossa casa da Tua presença, para que tenhamos um sono reparador, para que tenhamos tranquilidade, harmonia, para que a nossa família seja uma família unida e para que dentro da nossa casa haja prosperidade, abundância, favor de Deus e a Tua santa presença. Graças te damos, Senhor, e eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando comigo agora, cada pessoa que está firme nesse propósito, que haja 10.000 vezes mais sobre ela, sobre sua casa, sobre seus negócios, no nome de Jesus Cristo. E liberamos o Salmo 91, verso 7, que diz: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Graças te damos, Espírito Santo. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. É uma alegria estar aqui com você mais uma vez essa noite. Quero pedir a cada pessoa que está entrando agora, você que quer ser abençoado por Deus, você que entende que é semeando que se colhe, pega essa oração e semeia entre teus amigos, semeia entre tua família e que Deus Todo-Poderoso te recompense em nome de Jesus. Amém? Eu quero começar aqui hoje glorificando o nome de Jesus através de um testemunho. Olha o testemunho que eu recebi da Marilene. Ela escreveu assim: há 2 anos conheci as orações abençoadas. Através delas comecei a entender tudo o que estava acontecendo comigo. Eu passava por grandes lutas, mas acompanhando as orações e os propósitos recebi muitos milagres. Fui curada do glaucoma e liberada dos colírios, além de receber visão espiritual das coisas que acontecem ao nosso redor. Deus abençoe a ti, tua família e teu ministério grandemente. Deus te abençoe, Marilene. Deus é fiel. Deus é Deus de milagres. É esse Deus que eu acredito, que pode tocar em nossas vidas e que não só curou você fisicamente, mas também abriu a tua visão espiritual. Glória a Deus por isso. É Deus que faz isso. Amém, a Deus. Toda honra e glória a Jesus Cristo. Deus me deu uma palavra. Eu quero perguntar se você está preparado para essa palavra. E o título dessa mensagem é: não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Você tem que estar exatamente onde Deus disse para você estar. Mesmo que não goste, mesmo que não queira, mesmo que não tenha 1000 paixões por isso, é o melhor caminho para você. A Bíblia nos fala em 1 Reis capítulo 13, verso 18 e 19 assim, preste atenção. Contudo, o homem idoso lhe respondeu: eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor: faze-o voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Todavia o velho profeta não estava dizendo a verdade. Diante disso, o homem de Deus voltou com ele, comeu pão em sua casa e saciou a sede que sentia. Nossa ignorância pode nos colocar em graves perigos. Exatamente. Pode levar você para o alto do despenhadeiro, lugares perigosos, lugares que podem ser de sofrimento e de angústia. Nós agonizamos quando nos esquecemos de consultar a Deus para as ofertas que surgem em nosso caminho. Esse profeta conhecia a voz de Deus, recebeu instruções de Deus. E esse profeta mais novo, a Bíblia diz que ele esteve com o rei Jeroboão, ele profetizou sobre Jeroboão
e estava obedecendo assim, nos pequenos detalhes, tudo que Deus havia pedido para ele. E isso me impressiona, porque ele estava indo muito bem, as coisas estavam funcionando muito bem, a presença de Deus estava sobre esse profeta e o nome dele estava sendo falado. Deus o estava honrando. Só que aconteceu um problema aí no caminho. Diz que um profeta velho ouviu falar desse profeta novo e ficou com ciúme, ficou com inveja, quis de alguma maneira interromper o que esse profeta estava fazendo. E a Bíblia diz que esse profeta velho mandou abardar o seu jumento e ele foi se encontrar com um profeta mais novo no caminho. E a Bíblia diz que ele chegou ao profeta novo e o dissuadiu do seu caminho. E disse: vem comer pão, vem comer água na minha casa, porque o Senhor falou comigo, só que o Senhor não tinha falado com ele, estava mentindo. É por isso, gente, que independente se ser pastor, profeta ou qualquer outro título aqui dessa terra, seja quem for, tudo você tem que consultar a Deus. Esse profeta mais novo, ele disse para o profeta velho: mas Deus disse para mim, para que eu não comesse pão no caminho, para que eu não tomasse água no caminho, para que eu voltasse por outro caminho. E agora o Senhor está dizendo que eu devo ir para a sua casa? E eu acredito que esse profeta velho, ele tinha uma lábia muito grande, ele tinha uma experiência de vida que talvez o profeta novo não tivesse. E o profeta novo acaba cedendo a esse profeta velho e foi para a casa dele. Quando os dois estavam lá, o profeta novo estava comendo pão, estava comendo água. De repente, esse profeta velho é tomado por Deus e o Senhor usa esse profeta velho para dizer ao profeta novo: você desobedeceu a palavra do Senhor e você não terá sucesso no restante do seu caminho. Você não permanecerá vivo. Eu fico imaginando o que deve ter passado na cabeça desse profeta novo ao ter percebido que foi enganado e ao mesmo tempo ele recebeu agora uma palavra de Deus para a vida dele. Esse profeta novo sai da casa do profeta velho, retoma o seu caminho e a Bíblia diz que um leão o encontra e o despedaça. Tudo isso aconteceu porque este homem não consultou a Deus. Ele não consultou a Deus para ver se aquilo que esse profeta velho estava falando para ele, se era de fato algo de Deus, se era de fato algo que o Senhor estava na frente. Nós temos que ter esse cuidado, temos que ter essa percepção. Será que todas as portas que estão se abrindo são de Deus? Será que essas oportunidades são de Deus? Será que isso que está cruzando o nosso caminho é um negócio de Deus? Então, perceber isso é muito importante. Entender o que Deus está falando conosco vai influenciar no nosso futuro. Esse profeta novo, ele estava quase concluindo a sua missão, mas ele não consultou a Deus. Muitas pessoas chegam a nós supostamente enviados por Deus, mas nem sempre aquilo que a pessoa diz que é de Deus para a sua vida, de fato é de Deus. Existem falsos profetas, existem homens que são enganadores, existem pessoas que querem desencaminhar você do seu caminho. E eu não falo só de pastores, ou de profetas, ou de apóstolos, seja lá quem for, porque o inimigo pode usar uma pessoa, até do seu trabalho, pode usar alguém da sua família, para tentar tirar você, lhe demover de uma direção de Deus, de algo que Deus determinou para a sua vida. Eu posso enumerar na palma das minhas mãos, e eu vou ter que usar as duas palmas, o tanto que pessoas tentaram me demover da minha missão, daquilo que Deus havia me chamado, daquilo que Deus havia colocado no meu caminho. Quantas palavras e profecias eu recebi
sabe, que eu iria morar no exterior. E eu vou dizer uma coisa para você, ainda bem que eu não me movi no momento que eu recebi aquela palavra, porque eu acredito que se isso estiver no meu destino, Deus vai mudar o meu coração em relação a isso no futuro. Hoje, não existe nada, nem 1%, sabe, de intenção dentro de mim de morar fora. Mas eu não digo, dessa água eu não beberei, porque eu sou obediente ao que Deus fala. Então, se Deus falar comigo no futuro, amém? Mas sabe, hoje não existe nem 0,5% de vontade em mim de morar fora do país. Também já recebi palavras que eu deveria voltar ao pastorado. Já recebi mais de uma vez palavra que eu deveria voltar ao pastorado. E quando fui consultar o Senhor me disse, não, essa não é a minha vontade para você. Você já cumpriu a sua missão? Então eu entendo, sabe, que tudo nós devemos consultar a Deus. E assim como funciona no ministerial, funciona nos negócios, assim como funciona nos negócios, funciona para as oportunidades que vão surgir, seja de mudança, seja de negócio, seja de N fatores que possam tirar ou demover você da direção que Deus lhe colocou. Então nós precisamos nos manter na palavra de Deus. Nós precisamos nos manter na direção que Deus ele nos deu. E um detalhe, se Deus, preste bem atenção nisso, se Deus não lhe deu uma nova direção, permaneça na direção que você tem certeza que Ele lhe deu. Porque muitas vezes as pessoas ficam perdidas e ficam paradas. E elas esquecem que Deus quer que elas caminhem. Nós não podemos incorrer no erro desse profeta, que acreditou numa palavra sem consultar a Deus. Tudo que disserem para o teu futuro, consulte a Deus. Se você quer viver sem errar, se você quer viver caminhando no caminho do sobrenatural, no favor de Deus, você tem que aprender a caminhar por uma palavra. E não deixar nem os seus ouvidos lhe sabotarem por aquilo que estão falando com você, e muito menos as circunstâncias que estão ao teu redor façam você desistir. Ah, mas está difícil no caminho que eu estou. Mas você tem uma palavra de Deus para permanecer nesse caminho? Fique aí. Porque Deus, para te abençoar ou para mudar uma circunstância, para Deus não há nada difícil. Eu tenho dito que Deus não depende de cenários favoráveis para nos abençoar. Deus não depende de uma economia pujante e poderosa para que eu seja uma pessoa próspera. Deus, Ele precisa e Ele quer a minha obediência para me abençoar. Então, mantenha-se na direção que Ele te deu. Não mude de direção, a menos que Ele fale com você. Seja uma pessoa íntegra no seu propósito com Deus, nos comandos de Deus. Nós temos que amar os comandos do Espírito Santo para a nossa vida, se queremos, sabe, cumprir o nosso propósito. Então não te desvia, nem para a direita, nem para a esquerda. Esteja exatamente aonde Deus te plantou, exatamente onde Deus quer que você esteja. E então você viverá os sonhos e os projetos de Deus. Nós temos visto nesses últimos dias muitas pessoas, sabe, que têm o chamado de Deus para o ministério, abandonando o ministério, abandonando o chamado para fazer outras coisas aqui nessa terra. Se Deus falou, tudo bem. Mas se Deus não falou, era melhor você reconsiderar. Porque nós daremos conta de absolutamente tudo. Nós daremos conta de absolutamente tudo. Daquilo que fizemos em nome do Senhor e aquilo que deixemos de fazer em nome do Senhor. É essa a instrução que eu tenho para você hoje. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E antes de declarar o Salmo 91, eu tenho alguns recados bem importantes. O primeiro deles é que domingo agora é Santa Ceia. E Santa Ceia é um grande culto para nós. Vêm pessoas de várias partes do Brasil para participar da Santa Ceia aqui em São Paulo com a gente.
E esse domingo, às 9 da manhã, eu estarei ministrando e a minha esposa às 18h30. E eu quero convidar você a participar da ceia. Vai ser uma grande bênção. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. O meu segundo anúncio é que segunda-feira, na oração das 6 da manhã, eu vou anunciar a próxima Escola de Profetas. Amém? A Escola de Profetas começa hoje aqui em São Paulo. E na segunda-feira eu vou anunciar a próxima Escola de Profetas aqui publicamente para todos, certo? Só que tem um detalhe importante. Provavelmente a minha próxima escola vai encerrar até o meio-dia as inscrições. Enquanto a última levou 24 horas, essa não vai levar mais do que 6 horas. E sabe por quê? Porque Deus está despertando pessoas no mundo inteiro para ouvir a voz de Deus. Nós tivemos um trabalho até quando encerramos as vagas da escola, o tanto de gente nos pedindo vaga e nós não tínhamos mais, não tem onde colocar mais gente. Usamos a capacidade total para essa escola desse final de semana. A capacidade total é o que pode. Então, para a próxima escola, nós vamos anunciar as vagas às 6 da manhã. E não se surpreenda se antes do meio-dia as vagas estiverem encerradas. Então, estou deixando aqui esse anúncio. Salmos 91 diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move, sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caia 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios, porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação, assim disse o Eterno. Vamos orar? Essa é uma tradução diferente, é a tradução King James. Eu gosto dessa tradução, ainda que a maioria não conheça, tá? Só para explicar para você que está acostumado com o Salmo 91 na Almeida, tá? É outra tradução, ela é bem mais explicativa, simples de entender. Eu quero agora orar por você e te abençoar, amém? Se você está com um problema de saúde, se você está enfrentando um desafio com um filho teu, se você está com um problema financeiro, está no meio, sabe, de um enrosco que lhe colocaram, coloca aqui nos comentários o teu nome, a tua necessidade, que nós vamos orar por você no nome de Jesus. Espírito Santo do vivo Deus, toque-os com o teu poder e com a tua graça. Eu oro em nome de Jesus Cristo agora, para que todo tipo de bloqueio na vida dessa pessoa seja quebrado agora. Oramos para que as resistências espirituais sejam desfeitas e que nenhum mal prevaleça na vida dessa pessoa. Senhor, toque-a com teu poder, com a tua graça e com teu favor, no nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama da tua graça sobre teus filhos e filhas e os abençoe, com poder, com bênçãos, com prosperidade e com milagres, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que o Senhor toque com poder na vida dessa pessoa, tira agora o jugo espiritual, quebra esse peso, essa opressão, e eu declaro vida sobre ele, vida sobre ela. Espírito Santo, no nome de Jesus, envolva-nos com a tua presença, a todos nós. Oramos para que os nossos ouvidos sejam sensíveis à tua voz e que nós aprendamos a consultar ao Senhor para todas as decisões da nossa vida.
livra-nos do mal, livra-nos do engano, livra-nos da mentira, livra-nos daquilo, Senhor, que vem para tentar nos tirar e nos roubar das promessas de Deus. Oramos para que todo aquele que está doente seja curado agora. Seja uma doença física ou uma doença de ordem emocional, eu declaro saúde sobre você. Que a paz de Jesus entre dentro de você, que a alegria do Senhor entre dentro de você, que a força sobrenatural do Espírito Santo entre dentro de você e que todo mal renda-se a Jesus Cristo. Que a tua mente receba paz, que haja harmonia dentro de ti, que todos os conflitos internos rendam-se diante do poderoso nome de Jesus Cristo e do sangue de Jesus Cristo. Clamamos o poder do sangue de Jesus sobre a tua vida, clamamos o poder do sangue de Jesus sobre a tua casa. Quebramos completamente as intenções do mal e profetizamos vida de Deus sobre ti, vida de Deus sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, abra as grandes portas, libera do teu favor, no nome de Jesus Cristo. Nós oramos e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Favor de Deus sobre ti, favor de Deus sobre a tua casa, favor de Deus sobre a tua família, no nome de Jesus Cristo. Receba o toque de Deus, receba a unção do Espírito Santo, receba a unção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Seja tocado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê que Deus te abençoou? Se você crê, compartilhe agora com 9 pessoas essa oração. Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, estamos juntos aqui, se Deus quiser. Paz.